Fluminense interessado na contratação de joia do futebol uruguaio. Temos também novas informações sobre a chegada de Kevin Serna ao tricolor e tem setorista do Fluminense falando que não para por aí. Além desses nomes todos, o Fluminense vai ao mercado por mais 2 jogadores. Então tem muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já, falo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que a Central traz para você. E depois da vinheta, vamos falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando do Kevin Serna, muito próximo de ser anunciado oficialmente como reforço do Fluminense. A gente já trouxe isso ontem aqui para vocês. E agora a gente tem a data em que o Serna chega aqui no Rio de Janeiro. Quem traz essa informação para a gente é o César Luiz Merlo, jornalista que inclusive foi o primeiro a cravar o acerto do Serna com o Fluminense. Ele dá conta de que amanhã, segunda-feira, o Serna viaja ao Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar o contrato em definitivo com o Fluminense. O portal Trivela traz uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Porque segundo eles, o Serna não era a prioridade do Fluminense. Para a posição, né, o Serna é um atacante de lado de campo, para a posição, a prioridade do Fluminense era o Rigoni, Emiliano Rigoni, tá de saída do Austin lá da MLS. O Fluminense chegou a negociar, chegou a ter uma situação encaminhada com ele, mas devido a divergências entre tempo de contrato e salários oferecidos, o Fluminense ofereceu 2 anos de contrato, o empresário queria 3, a negociação acabou não avançando e o Rigoni não veio para o Fluminense. E agora o Serna tá chegando aí, o César Luiz Merlo traz pra gente de que amanhã ele chega no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Só que tem uma divergência rolando. Por quê? Porque aqui no Brasil, o portal Trivela, o Vitor Lessa, vários setoristas do Fluminense aqui no Brasil, dão conta de que o tricolor tá pagando 1,8 milhão de dólares, cerca de 9,7 milhões de reais, por 70% do Kevin Serna. Só que lá na imprensa peruana, e o César Luiz Merlo também, né, que não é peruano, mas é estrangeiro, dão conta de que, na verdade, o Fluminense pagou a multa rescisória do Serna, que é ali avaliada em 3 milhões de dólares, cerca de 16,2 milhões de reais. Então ainda há essa divergência em termos de quanto que o Fluminense de fato pagou. Agora, fato é que o Fluminense se acertou com a Alianza Lima e o jogador está vindo para o Brasil para ser reforço do Flusão nesta janela. E tem outro nome também na mira do Fluminense. Segundo informações, já tem proposta oficial do tricolor para contratar essa joia do futebol uruguaio. Eu já vou te contar tudo isso, mas antes vou, claro, lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então você vai correr no comentário fixado, vai clicar lá no link, vai abrir o canal da Central Fluminense, aperta o botão seguir e você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Então vamos falar dessa situação porque o Fluminense está interessado e, segundo o portal Trivela, fez uma proposta oficial para contratar Facundo Bernal do Defensor Sporting. O Bernal é um volante alto de 1,87, 20 anos de idade, que é destaque no Defensor, é convocado, inclusive, frequentemente para a seleção sub-20 do Uruguai, já foi, inclusive, convocado para a seleção principal também. E o Fluminense teria oferecido 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,6 milhões de reais, para contratar o volante uruguaio. Só que o Defensor está pedindo o dobro. O Defensor está pedindo 5 milhões de dólares, 27,2 milhões de reais. O jornalista Felipe Barros traz a informação de que o Defensor não está bem financeiramente. Se alguém chegar ali pagando algo em torno de 4,8 milhões de dólares, 26 milhões de reais, vai levar o jogador. Além do Fluminense, o Corinthians e o Atlético Paranaense também estão interessados nessa contratação, mas segundo a apuração da Trivela, a prioridade do jogador é jogar no Fluminense, né? O desejo do atleta é vir para o Fluminense. E aí o jornalista turco lá do site No Ataque falou com o empresário do Bernal sobre o interesse do Corinthians nesse jogador, porque lá em São Paulo também tá rolando papo de que o Corinthians fez proposta, de que o Corinthians está se aproximando dessa contratação. E o empresário do jogador disse o seguinte: nenhuma possibilidade de acerto com o Corinthians, sou o representante do jogador e ninguém falou comigo. Então essa é a apuração ali do turco do site No Ataque, referente à questão da ida dele para o Corinthians. Mas fato é que o Corinthians tem sim interesse, né? Segundo o representante do jogador, não fez proposta oficial, mas tem sim interesse além do Atlético Paranaense. Então o Fluminense tem esses dois concorrentes
para tentar contratar o Bernal. É um jogador de muita qualidade, seria, né, o substituto para o André nesse meio-campo do Fluminense. É um volante também de forte poder de marcação, primeiro volante, tem qualidade de bola longa, muito poder de marcação, então seria isso, né? E é um jogador que me agrada muito pelo fato de ser um jogador de estatura maior, né? O Fluminense está precisando desse perfil de atleta, a gente tem um time muito baixo, um jogador de 1,87 no meio-campo do Fluminense pode ajudar muito, principalmente na bola aérea. O Fluminense sofre muito com a bola parada defensiva, toma muito gol de cruzamento, então ter um jogador de maior estatura pode ajudar e ajudar muito ao time do Fluminense. Agora, quanto à contratação, eu fico um pouco ressabiado, sendo muito sincero com vocês, porque o Fluminense está buscando jogadores, né? Bernal, Serna, são jogadores que vêm do futebol estrangeiro. Isso é ruim? Claro que não. Tem muito jogador bom no futebol estrangeiro. John Arias, por exemplo, é o craque do Fluminense, é gringo, veio do Santa Fé para cá. Só que a gente tem que lembrar que o próprio John Arias, ele demorou um pouco para se adaptar, né? Ele começou a jogar bola com muita frequência e qualidade ali em 2022 só. Os primeiros 6 meses ele teve problema familiar, teve a questão do falecimento da avó dele, que era muito próximo. Claro, isso tudo afeta muito o jogador. Mas a questão que me preocupa maior é a adaptação. A gente tá falando de um time que hoje é a lanterna do Brasileirão, tá afundado, e a gente precisa de impacto imediato. O jogador chega, estrangeiro aqui no Brasil, é uma cultura nova, é uma língua nova, é uma cidade nova, é tudo novo, é um campeonato novo, vai se adaptar ainda ao elenco. Então, tem jogador que se adapta mais rápido, claro, mas tem jogador que demora um pouco mais. Então, eu fico um pouco preocupado com esse tipo de contratação, porque eu não sei se é o que vai tirar o Fluminense imediatamente da degola. No caso do Bernal, é um jogador com muita projeção de futuro, como eu disse. É um jogador que já é convocado para a seleção uruguaia, é um jogador da seleção sub-20 fixo, né, lá do Uruguai também. É uma promessa muito valorizada no mercado. Se o Fluminense conseguir essa contratação, é muito bom. Eu não tô falando contra, né, nem ele, nem o Serna, mas é uma preocupação que eu tenho. Essa questão do jogador estrangeiro se adaptar, será que vai se adaptar rápido? Será que não vai? O Fluminense precisa de jogador para ontem, né? Para ontem que o Fluminense precisa de jogador. Então essa questão me preocupa um pouco, mas eu aprovo sim o movimento do Fluminense de ir ao mercado para contratar o Bernal. E curioso, né, que o Fluminense que não tinha dinheiro, era o Duronense, né? Agora apareceu o dinheiro, né? Acharam petróleo em Laranjeiras, a água bateu na bunda, desculpa a expressão. Agora o Fluminense tem grana para investir, né? Pagou aí, tem um imbróglio, né? Se pagou 10 milhões de reais ou 16 no Serna, mas está oferecendo 13 também no Bernal. Então o Fluminense decidiu abrir a carteira para não ser rebaixado no Brasileirão. Tem setorista do Fluminense trazendo atualizações tanto quanto o Serna, quanto o Inácio, zagueiro que está na mira do Flusão. Sobre o Bernal também falou e fala de outros reforços que o Fluminense vai ao mercado buscar. Antes da gente falar muito sobre esse assunto, eu vou rapidamente dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Edival, lá de Araruama, pro da Mata de Petrópolis, pro Assis de Minasul, em Goiás, pro Timóteo de Marabá, no Pará, pro Ivan de Joinville, pro Assis de Manaus, no Amazonas, pro Manuel Caetano, na atividade no Rio de Janeiro, e pro Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais. Um abração pra galera ligada aqui na Central. Convite mais do que reforçado para você, tricolor. É que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário aqui embaixo. Me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, gente, porque a Rádio Melão trouxe uma atualização na tarde desse domingo sobre os reforços do Fluminense. Eu vou começar falando um pouco do Serna, né? A Rádio Melão confirma a informação de que ele chega aqui no Fluminense amanhã. Ele vem amanhã para o Fluminense, vai fazer os exames, assinar o contrato, tudo certo. A Rádio Melão confirma essa informação. Ele também fala do zagueiro Inácio, né? O Fluminense interessado nessa contratação, o zagueiro do Sporting Cristal brasileiro, tá lá no Sporting Cristal. A gente falou muito sobre ele ontem aqui, trouxe o GE primeiro essa informação. De fato, é um jogador que está próximo de fechar com o Fluminense. Existe ainda um imbróglio. O Fluminense quer o jogador por empréstimo, mas o Sporting Cristal só aceita vender o atleta, né? Só aceita negociá-lo em definitivo. Então ainda precisa definir essa situação para saber se o Inácio de fato vai chegar no Fluminense ou não. Mas segundo a Rádio Melão, situação próxima, né? O Inácio está mais próximo de fechar com o Fluminense. Ele fala também do Bernal, né? Que eu estava falando agora. Ele disse que a situação ainda vai evoluir, né? Acabei de dizer.
tem proposta do Fluminense, eles estão fazendo uma outra contraproposta. Segundo a Rádio Melão, o Fluminense parece, então, estar disposto a aumentar os valores na mesa para contratar esse jogador uruguaio. Mas, além disso, eles trazem aqui a informação para a gente de mais 2 reforços que o Fluminense busca no mercado, tá? Segundo a Rádio Melão, um jogador de meio campo e um atacante estão na mira da diretoria tricolor. Não tem nomes ainda revelados, né? O Fluminense busca muito esse centroavante no mercado, a gente sabe disso, né? O Germancano tá numa fase muito ruim, o John Kennedy é muito inconstante, não dá para contar com ele. Então o Fluminense busca um fazedor de gols, né? Tem o Cauã Elias, fez gol no último jogo, acho que pode cada vez mais ganhar oportunidade, mostra que tem muita vontade de salvar o Fluminense da situação, mas o Fluminense está no mercado atrás de um centroavante. Trouxemos aqui uma apuração nossa, inclusive, de que esse nome não vai ser o Luan Brito, não vai ser reforço caseiro. O Luan Brito voltou de empréstimo ao Porto, mas a ideia do Fluminense e do staff do jogador é que ele seja emprestado para ganhar mais rodagem. Eles não entendem que o Luan Brito tenha condições de ajudar nesse momento na equipe principal do Fluminense. E esse jogador de meio campo, a Rádio Melão fala de uma maneira um pouco mais vaga, né? Seria além do Bernal e além do Nonato. Nonato ainda não foi anunciado oficialmente pelo Fluminense, mas o Santos já anunciou que ele vem para cá. Então, assim, o Nonato já tá tudo certo para ser reforço do Fluminense, mas seria mais um jogador de meio campo, né? Eu acho que a gente precisa de um jogador mais criativo, até para revezar com o Paulo Henrique Ganso, né? O Renato Augusto, infelizmente, eu falo infelizmente porque é um jogador que eu gostava muito, que eu queria muito a contratação, infelizmente não aconteceu no Fluminense, né? O Renato Augusto, a passagem dele aqui é lamentável. Então o Fluminense precisa de mais um jogador para isso, né? O Ganso tem uma idade mais avançada, tem as suas questões físicas, né? Nem sempre joga todos os jogos, nem sempre joga os 90 minutos, então a gente precisa de uma outra peça para, no mínimo, revezar com o Paulo Henrique Ganso ali no meio de campo. Então eu aprovo esse movimento. Eu ainda acrescentaria nessa lista o lateral esquerdo, porque a gente também trouxe a apuração de que o Mano Menezes pretende utilizar o Marcelo em outra posição, não no lateral, né? Mais avançado ali no meio de campo. E o Diogo Barbosa, meu Deus do céu, eu não consigo confiar no Diogo Barbosa, eu acho o lateral muito fraco. Tem o esquerdinha? Tem o esquerdinha. Gostei da participação dele contra o Criciúma, participou inclusive do gol, né, do Cauã Elias, mas é um jovem jogador. Eu acho que a gente teria que ter uma opção um pouco mais sólida para a posição além dele, e para mim esse cara não é o Diogo Barbosa. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a de você que está aqui ligado na Central. Quais posições você acha que o Fluminense precisa ainda reforçar? Facundo Bernal, bom reforço para o Fluminense? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.